Essa é uma história sobre recomeços. E antes de entrar nela, me conta, qual é uma coisa que você gostaria de recomeçar na sua vida? Escreva nos comentários. E já aproveita para dizer de onde você está assistindo. Quero muito saber. Clara sempre acreditou que sua vida fosse uma história de conquistas simples, mas valiosas. Filha de uma costureira e de um motorista de ônibus, cresceu em um lar humilde, onde o amor era mais abundante que o dinheiro. Desde jovem, aprendeu a valorizar os pequenos prazeres da vida. O cheiro de café fresco pela manhã, os raios de sol atravessando a janela da sala e os abraços calorosos de sua mãe quando voltava da escola. Era uma mulher prática, trabalhadora e cheia de sonhos, mas, acima de tudo, tinha um coração generoso. Na juventude, Clara sempre foi o tipo de pessoa que colocava os outros à frente de si mesma. Amigos, colegas de trabalho e até estranhos na rua reconheciam seu brilho discreto. Aos 24 anos, conheceu Roberto em um café próximo ao escritório onde trabalhava. Ele era carismático, confiante e cheio de promessas. Clara se apaixonou quase imediatamente. Com ele, sentiu que poderia construir a vida que sempre imaginou. Um lar acolhedor, uma parceria forte e, quem sabe, filhos para completar a felicidade. O relacionamento progrediu rapidamente. Em menos de um ano, Clara e Roberto se casaram. As promessas de Roberto, no início, pareciam genuínas. Ele a fazia sentir-se especial, única. Embora Clara fosse a principal provedora do lar, nunca questionou a falta de contribuição de Roberto. Ele dizia que estava investindo em um negócio próprio, um sonho que Clara apoiava sem hesitar. Afinal, eles eram uma equipe, certo? Por 8 anos, Clara construiu sua vida em torno dessa crença. Levantava-se cedo todos os dias para o trabalho, enfrentava longas horas de trânsito e administrava as contas da casa com cuidado. Roberto, por sua vez, parecia sempre ocupado com projetos que nunca se concretizavam. Ainda assim, ela mantinha fé nele. Não porque era ingênua, mas porque queria acreditar no amor que haviam compartilhado no início. O tom de sua vida, no entanto, começou a mudar lentamente. Pequenos sinais de distanciamento foram surgindo. Roberto passava mais tempo no celular, saía com desculpas vagas e evitava conversas profundas. Clara sentia algo errado, mas preferia ignorar. Talvez fosse apenas o estresse, dizia a si mesma. Mas, na verdade, ela tinha medo de enfrentar o que seu coração já suspeitava. Naquela fatídica noite de sexta-feira, Clara decidiu confrontar sua inquietação. Ela estava sozinha na sala, o som da televisão ao fundo preenchendo o silêncio da casa. Ao pegar o celular de Roberto, que ele deixará sobre a mesa, Clara não tinha intenção de vasculhar. Só queria buscar a foto que ele mencionara. Mas o destino tinha outros planos. Uma mensagem, aberta acidentalmente, revelou o que Clara nunca quis admitir: Roberto tinha outra mulher. A mensagem era curta, mas devastadora. Quando vamos poder ficar juntos de verdade? Dizia o texto, seguido de emojis de coração. O remetente era um nome que Clara não conhecia, mas não era preciso mais nada para entender. Seu coração disparou, as mãos tremiam e, por um momento, tudo ao seu redor pareceu desmoronar. Ela sentiu uma onda de náusea enquanto as lágrimas queimavam seus olhos. Quando Roberto chegou em casa mais tarde, Clara o confrontou. A reação dele foi como uma punhalada final. Ele não negou, não se desculpou e nem tentou acalmá-la. Em vez disso, Roberto declarou, sem rodeios, que estava cansado do casamento e que iria embora. Como se fosse pouco, acrescentou com frieza: "Você nunca foi suficiente para mim, Clara." Essas palavras, ditas sem emoção, ficaram gravadas na mente dela como um eco interminável. Enquanto Roberto pegava as malas que já havia preparado, Clara ficou paralisada no sofá. Sentia-se vazia, como se todo o amor e dedicação que havia dado durante anos tivessem sido descartados sem valor. A porta se fechou atrás dele, e o silêncio da casa tornou-se ensurdecedor. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, olhando para o vazio, enquanto lágrimas escorriam sem parar. No dia seguinte, quando Clara finalmente encontrou forças para se levantar, descobriu que o abandono de Roberto era apenas o começo de seu pesadelo. Ele havia acumulado dívidas no nome dela, usando cartões de crédito que Clara nem sabia que existiam. A casa onde viviam, que ela acreditava ser deles, estava prestes a ser vendida porque Roberto a havia hipotecado sem consultá-la. Em questão de horas,
Clara passou de uma mulher com uma vida estável para alguém sem lar, com dívidas impagáveis e um coração partido. Os amigos tentavam oferecer apoio, mas ninguém parecia entender a profundidade de sua dor. Os telefonemas de cobrança começaram a chegar, e cada toque do telefone era um lembrete cruel de que sua vida estava fora de controle. Nesse momento, Clara sentiu que estava no fundo do poço. As perguntas que martelavam sua mente eram implacáveis. Como isso aconteceu? Por que eu não vi os sinais? O que fiz de errado? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a mudar. A traição de Roberto não apenas a destruiu, mas também plantou uma semente de algo novo. Era um sentimento estranho, uma mistura de raiva e determinação. Clara percebeu que, se continuasse no estado em que estava, seria apenas mais uma vítima das circunstâncias. Ela sabia que precisava encontrar uma saída, mas, naquele momento, tudo o que tinha era dor. E foi exatamente essa dor que, sem que Clara percebesse, se tornaria a base para sua transformação. Depois do abandono de Roberto, Clara mergulhou em um abismo que parecia não ter fim. Os dias se arrastavam em um turbilhão de pensamentos sombrios. Além de lidar com o coração partido e a traição, ela precisava enfrentar o peso das dívidas deixadas por ele. Os credores ligavam constantemente, enviavam cartas ameaçadoras e até mesmo ameaçavam tomar os poucos bens que ela ainda possuía. Clara, que sempre foi uma mulher organizada e resiliente, sentia-se esmagada pela pressão financeira e emocional. Em meio a esse caos, um dia comum trouxe uma surpresa amarga. Clara recebeu uma intimação judicial. Roberto havia transferido a dívida do imóvel diretamente para o nome dela. Ele alegava que, como Clara era a principal responsável pela renda familiar, o contrato de hipoteca também era sua responsabilidade. Era um golpe inesperado e cruel, e Clara percebeu que não estava apenas lutando contra a dor do abandono, mas também contra uma estratégia premeditada para destruí-la completamente. O advogado que Clara contratou para ajudá-la, Dr. Sérgio, foi o primeiro personagem secundário a trazer um vislumbre de esperança. Ele era um homem experiente, com décadas de atuação em casos de divórcios e disputas financeiras. Durante suas conversas, Sérgio ajudou Clara a entender que o comportamento de Roberto não era apenas egoísta, mas possivelmente fruto de uma personalidade manipuladora e calculista. Ele a alertou sobre a necessidade de proteger o que restava de seu patrimônio e recuperar o controle sobre sua vida financeira. Mas mesmo com a ajuda de Sérgio, Clara enfrentava novos obstáculos diariamente. O banco se recusava a renegociar os pagamentos da hipoteca, argumentando que o contrato já estava em fase de execução. Seus recursos estavam acabando, e o apartamento onde havia buscado abrigo após o divórcio estava prestes a ser confiscado. Além disso, ela precisava lidar com o desprezo de alguns amigos e conhecidos que acreditavam que Clara deveria ter visto isso chegando e que Roberto era só mais um aproveitador. Em um momento de desespero, Clara decidiu participar de uma reunião em um grupo de apoio local para mulheres que enfrentavam traumas semelhantes. Lá, conheceu Ana, uma mulher de 40 anos que havia sobrevivido a anos de abuso emocional e financeiro em um casamento tóxico. Ana era uma presença forte e inspiradora, e sua história de superação trouxe lágrimas aos olhos de Clara. Mais do que isso, Ana foi a primeira pessoa a olhar para Clara e dizer: "Você não é culpada pelo que aconteceu. Ele escolheu te trair, te manipular e te abandonar. Agora, é você quem escolhe o que fazer com isso." As palavras de Ana ficaram ecoando na mente de Clara. Embora ela ainda não soubesse como, sentiu que precisava transformar sua dor em algo maior. Inspirada pela força de Ana, Clara começou a buscar pequenas maneiras de se reerguer. O primeiro passo foi encontrar um emprego para gerar alguma renda e, ao mesmo tempo, desviar a mente de seus problemas. Depois de semanas enviando currículos e enfrentando rejeições, conseguiu um trabalho como recepcionista em um pequeno escritório. Não era o ideal, mas era um começo. E você, o que faria no lugar dela? Conta nos comentários. Ah, e vamos fazer algo especial. Comente a palavra recomeço como um código secreto. Quem comentar isso vai receber um coração meu e vai fazer parte dessa história de um jeito único. Enquanto lidava com a nova rotina, Clara começou a enfrentar um novo obstáculo: sua própria mente. A cada passo em direção à recuperação, surgiam momentos de dúvida, culpa e arrependimento. As memórias de sua vida com Roberto voltavam constantemente, trazendo consigo perguntas dolorosas. Por que não fui suficiente? Por que ele fez isso comigo? Mas, aos poucos, Clara começou a entender que essas perguntas não tinham respostas que a ajudariam.
E foi essa realização que marcou o início de uma mudança interna. Uma reviravolta importante aconteceu quando Clara descobriu que Roberto estava vivendo com a amante em uma casa luxuosa comprada com o dinheiro que ele desviara. A informação chegou até ela através de Juliana, uma amiga de infância que trabalhava no cartório onde a transação foi registrada. Juliana, que sempre foi leal a Clara, decidiu ajudá-la sem esperar nada em troca. Essa revelação encheu Clara de raiva, mas também de determinação. Ela sabia que precisava lutar, não apenas para recuperar o que era dela, mas para reconstruir sua vida com dignidade. Com a ajuda de Juliana e Dr. Sérgio, Clara começou a juntar evidências para abrir um processo contra Roberto por fraude e má-fé. Cada documento, cada e-mail e cada transação irregular descobertos eram como peças de um quebra-cabeça que Clara montava cuidadosamente. O processo não seria fácil, e as chances de vitória eram incertas, mas Clara sentia que, pela primeira vez em meses, estava recuperando o controle. Ao mesmo tempo, a conexão com Ana e outras mulheres do grupo de apoio começou a florescer. Elas a incentivaram a compartilhar sua história, não como uma forma de reviver a dor, mas como um meio de inspirar outras pessoas. Foi assim que Clara decidiu criar um blog chamado Recomeços, onde escrevia sobre sua jornada de superação. As palavras fluíam como um alívio para sua alma, e a resposta do público foi imediata. Comentários, mensagens e e-mails começaram a chegar de mulheres que se identificavam com sua história e que encontravam coragem em suas palavras. Clara ainda tinha um longo caminho pela frente. As dívidas não desapareceriam do dia para a noite, e o processo contra Roberto era uma batalha árdua. Mas ela estava começando a entender que sua força vinha da capacidade de resistir e seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. E foi essa força, alimentada por amizades genuínas e um novo senso de propósito, que começou a transformar Clara de vítima em protagonista de sua própria história. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para Clara. Apesar de pequenos avanços, como a consolidação de seu blog Recomeços e o apoio constante de Ana, Juliana e o grupo de apoio, os desafios financeiros continuavam a pressioná-la. Ela sentia que estava em uma corrida contra o tempo, tentando equilibrar as contas e manter a mente sã enquanto enfrentava as marcas deixadas pelo abandono de Roberto. Mas a sensação de que algo estava prestes a desmoronar se concretizou em uma manhã aparentemente comum. Clara estava prestes a sair para o trabalho quando encontrou um envelope com o carimbo oficial do tribunal. Ao abrir o documento, sentiu o sangue gelar. Roberto havia entrado com um processo contra ela. Ele alegava que as acusações de fraude que Clara movia eram infundadas e caluniosas. Pior ainda, ele estava exigindo uma indenização por danos morais em um valor exorbitante, muito além do que Clara poderia pagar. A notícia foi um golpe devastador. Depois de meses tentando se reerguer, parecia que Roberto havia encontrado uma nova forma de arrastá-la de volta à estaca zero. Clara passou dias paralisada, o peso da injustiça esmagando cada pensamento. Sentiu o velho sentimento de impotência retornar, como se todos os seus esforços fossem em vão. Ela chegou a pensar em desistir, imaginando se valia a pena continuar lutando contra alguém tão ardiloso e implacável. Foi durante uma sessão do grupo de apoio que Clara encontrou forças para sair do desespero. Quando compartilhou a novidade com as outras mulheres, Ana respondeu com uma frase que se tornou um divisor de águas. Às vezes, é quando tudo parece perdido que a verdadeira virada acontece. No mesmo dia, Clara revisava documentos financeiros com o Dr. Sérgio, buscando alguma brecha no caso. Foi então que uma pequena transação, quase escondida em meio a outros dados, chamou sua atenção. Ao investigar mais a fundo, descobriram que Roberto havia criado uma empresa fictícia para esconder parte dos bens que deveriam ter sido incluídos no patrimônio conjugal. A descoberta foi um choque, mas também uma virada. Clara finalmente tinha uma prova sólida contra ele, algo que poderia mudar o curso da batalha judicial. Essa revelação reacendeu a determinação de Clara. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que tinha uma chance real de enfrentar Roberto e sair vitoriosa. Decidiu que não ficaria mais na defensiva. Com a ajuda de Juliana e Dr. Sérgio, Clara começou a trabalhar em uma estratégia para desmascarar Roberto publicamente. Uma mudança importante aconteceu também no blog O Recomeços. Antes um espaço onde Clara compartilhava suas experiências pessoais, o blog tornou-se uma plataforma de educação e apoio. Ela passou a escrever sobre direitos financeiros e emocionais em relacionamentos abusivos, além de abrir espaço para que outras mulheres contassem suas histórias de superação. A resposta foi imediata. O blog ganhou mais visibilidade, e Clara começou a receber mensagens de apoio de mulheres que viam nela uma inspiração. Foi também nesse período que Clara conheceu Sofia,
uma advogada renomada especializada em crimes financeiros. Após ouvir sua história, Sofia se ofereceu para ajudar no caso, trazendo uma visão estratégica e precisa que complementava o trabalho de Dr. Sérgio. Sofia, com sua postura firme e olhar aguçado, trouxe um novo senso de segurança para Clara, mostrando que havia formas concretas de virar o jogo contra Roberto. No entanto, o processo de Roberto contra Clara continuava a avançar, e ele usava todas as ferramentas disponíveis para intimidá-la. Mensagens ameaçadoras começaram a aparecer nas redes sociais de Clara, vindas de perfis anônimos que claramente estavam conectados a ele. Em um dia especialmente difícil, Clara encontrou um bilhete preso à porta do apartamento. Desista antes que fique pior. Essas ameaças testaram a força emocional de Clara. Mas, em vez de recuar, ela decidiu usar o medo como combustível. Com o apoio de Sofia e Juliana, Clara marcou uma entrevista com uma jornalista influente, onde expôs sua história e apresentou documentos que comprovavam as fraudes de Roberto. A entrevista foi um sucesso estrondoso, sendo amplamente compartilhada em portais de notícias e redes sociais. O impacto foi imediato. Enquanto algumas pessoas criticavam Clara, acusando-a de querer atenção, a maioria das reações foi de solidariedade. Mulheres de todo o país começaram a enviar mensagens de apoio, contando suas próprias histórias e agradecendo pela coragem de Clara em expor a verdade. Ao mesmo tempo, a repercussão trouxe consequências diretas para Roberto. A exposição pública aumentou a pressão sobre ele, e o juiz responsável pelo caso de Clara concedeu uma liminar que bloqueava os bens ocultos de Roberto até o julgamento final. Essa vitória parcial trouxe um alívio momentâneo para Clara, mas também revelou novos desafios. Ela sabia que Roberto, humilhado e encurralado, provavelmente preparava uma última cartada para tentar reverter a situação. Mas, pela primeira vez em meses, Clara sentia que não estava mais sozinha. O apoio que recebia de Sofia, Juliana, Ana e de mulheres que se conectaram a ela através do blog lhe dava forças para seguir em frente. Agora, Clara não era mais apenas uma sobrevivente. Ela estava se tornando a protagonista de sua própria história, determinada a lutar até o fim por justiça e por sua liberdade. O caminho para a superação de Clara não foi linear. Apesar das vitórias importantes, as adversidades continuavam surgindo, testando sua força e determinação. Cada dia trazia um novo desafio, mas Clara se agarrava à ideia de que cada pequeno passo a aproximava de algo maior. Ela começava a perceber que sua transformação ia além de vencer Roberto. Era sobre reconstruir a mulher que ela havia perdido no processo. No campo jurídico, Sofia e Dr. Sérgio avançavam com o caso contra Roberto, mas a pressão aumentava. Roberto apresentou uma nova contestação, tentando anular as provas que Clara havia reunido, alegando falsificação. A estratégia era clara: desestabilizá-la emocionalmente para forçá-la a recuar. Clara sabia que, mesmo tendo provas concretas, a batalha seria longa. Por várias noites, sentiu o peso das incertezas, questionando se teria forças para continuar. Foi em uma dessas noites, após horas revendo documentos e mensagens de apoio no blog, que Clara tomou uma decisão crucial. Em vez de permitir que o medo a controlasse, ela escolheu transformar sua vulnerabilidade em força. Em uma postagem emocionante, Clara abriu seu coração para as milhares de pessoas que acompanhavam sua jornada, dizendo: "Eu não sei o que o amanhã reserva, mas sei que hoje eu escolho lutar por mim. E se eu puder ajudar outra mulher a fazer o mesmo, já valeu a pena." Essa reflexão marcou o início de uma nova fase na vida de Clara. Ela começou a olhar para as adversidades como oportunidades de aprendizado e crescimento. Buscou apoio psicológico, algo que antes relutava em fazer, e descobriu que carregar a dor sozinha só a tornava mais pesada. Nas sessões de terapia, Clara enfrentou os fantasmas de seu passado, revisitou memórias dolorosas e finalmente começou a libertar-se da culpa que carregava injustamente. Além disso, Clara investiu em si mesma de formas que nunca havia feito antes. Ela se inscreveu em um curso de liderança e empreendedorismo, algo que sempre desejou, mas nunca teve coragem de priorizar. Foi nesse ambiente que conheceu outras mulheres que, como ela, haviam transformado suas dores em projetos de impacto. Inspirada por essas histórias, Clara decidiu expandir o blog Recomeços para um projeto mais amplo, incluindo workshops e palestras sobre resiliência e direitos financeiros. Os desafios, entretanto, não eram apenas externos. Clara ainda enfrentava momentos de dúvida e insegurança. Havia dias em que se perguntava se estava no caminho certo ou se estava gastando energia demais tentando consertar algo que parecia irremediavelmente quebrado. Em uma dessas crises, Ana, sua mentora e amiga, disse algo que ficou marcado: transformação não é sobre apagar o passado,
mas sobre usá-lo como alicerce para construir algo novo. Essa frase deu a Clara coragem para tomar outra decisão difícil: vender os poucos bens que ainda possuía para quitar parte das dívidas mais urgentes. Foi um momento de desprendimento e sacrifício, mas também de alívio. Ela percebeu que os objetos materiais que antes carregavam tanto peso emocional não definiam quem ela era. A sensação de liberdade, ainda que parcial, foi transformadora. A conexão com mulheres que compartilhavam histórias semelhantes também fortaleceu Clara. Durante uma palestra que ela realizou em uma ONG, uma jovem chamada Bianca se aproximou e contou que, graças ao blog de Clara, havia encontrado coragem para sair de um relacionamento abusivo. O relato trouxe lágrimas aos olhos de Clara. Pela primeira vez, ela viu o impacto real de sua luta e entendeu que sua dor estava gerando mudanças na vida de outras pessoas. Clara também começou a reparar os laços com sua família, algo que havia negligenciado durante o caos. Sua mãe, Dona Joana, uma mulher simples, mas de sabedoria profunda, tornou-se um pilar de força. Em uma conversa sincera, Joana disse a Clara: "Você sempre teve tudo o que precisava dentro de você. Só precisava lembrar disso." Essas palavras ajudaram Clara a entender que, mesmo diante das adversidades, ela era mais forte do que imaginava. Essa fase de crescimento foi marcada por altos e baixos, mas Clara aprendeu a aceitar que a perfeição não era o objetivo. Sua jornada era sobre resiliência, aceitação e, acima de tudo, sobre continuar avançando, mesmo quando o caminho parecia incerto. O dia da audiência final chegou como um marco na jornada de Clara. Nos últimos meses, ela havia enfrentado mais do que jamais imaginara. Traições, dívidas, ameaças e batalhas emocionais que quase a fizeram desistir. Mas, diante do tribunal lotado, Clara não era mais a mulher quebrada que havia sido abandonada. Ela estava firme, com a cabeça erguida, cercada por aliados como Sofia, Dr. Sérgio e Juliana. Enquanto os advogados apresentavam os argumentos finais, Clara sentiu um turbilhão de emoções. A raiva pelo que Roberto havia feito ainda estava lá, mas agora era acompanhada por um sentimento mais poderoso: orgulho. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada pequeno passo em direção à sua recuperação a havia trazido até aquele momento. O juiz iniciou sua decisão, e cada palavra parecia um golpe no ar sombrio que Roberto havia tentado lançar sobre ela. Ele foi condenado a restituir os bens que desviou, além de uma indenização que garantiria a Clara um recomeço financeiro. Roberto, visivelmente abalado, tentou manter a compostura, mas todos na sala podiam ver: ele havia perdido. E Clara, por sua força e determinação, havia vencido. Essa vitória, embora significativa, não era o único desfecho importante na vida de Clara. As consequências de suas ações ecoaram muito além daquele tribunal. O blog O Recomeços, que ela havia iniciado como um espaço de desabafo, tornou-se uma plataforma de alcance nacional. Mulheres de todo o Brasil, inspiradas por sua história, passaram a compartilhar suas próprias lutas e conquistas. O portal cresceu, e Clara decidiu formalizar o projeto, transformando-o em uma ONG com o apoio de Juliana e Ana. Agora, Recomeços oferecia suporte jurídico, psicológico e emocional para mulheres em situações de vulnerabilidade, mudando vidas diariamente. No âmbito pessoal, Clara experimentou uma liberdade que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, ela estava completamente no controle de sua vida. As noites de insônia e as crises de ansiedade deram lugar a momentos de paz e reconexão consigo mesma. A relação com sua mãe, Dona Joana, também se fortaleceu, trazendo de volta a simplicidade e o carinho que haviam ficado de lado durante os anos turbulentos de seu casamento. Lucas, o fotógrafo que ela conheceu em um evento do Recomeços, tornou-se uma presença constante em sua vida. Mas, dessa vez, Clara não estava em busca de alguém para salvá-la ou completá-la. Eles se aproximaram como parceiros, respeitando o espaço e a força um do outro. O passado, no entanto, ainda fazia suas aparições. Roberto tentou recorrer da decisão judicial, mas sem sucesso. Para Clara, o impacto dele em sua vida era agora apenas uma lição. Em uma das últimas vezes que o viu, saindo do tribunal após uma audiência, ela percebeu que não sentia mais raiva ou mágoa. Apenas compaixão por alguém que, apesar de tudo, nunca aprenderá a construir algo verdadeiro. Naquela mesma tarde, Clara escreveu um último post no blog, marcando o encerramento de um ciclo. Se você está lendo isso, talvez esteja passando por um momento difícil. Talvez, como eu, você se sinta perdida, sem esperança, achando que nunca mais vai se reerguer. Mas eu quero te dizer: é possível. Não importa quão fundo você tenha caído, sempre há um caminho de volta.
Ele começa com um único passo. E quando você começar, vai perceber que a força que você procura está dentro de você. Meses depois, Clara foi convidada para dar uma palestra em um grande evento de empoderamento feminino. Quando subiu ao palco e olhou para o auditório lotado, sentiu uma emoção profunda. Cada rosto na plateia representava uma história, um recomeço em potencial. Enquanto falava, Clara sentiu que sua jornada havia chegado a um ponto de paz. Não porque não houvesse mais desafios, mas porque ela havia aprendido a enfrentá-los com coragem e autenticidade. E assim, Clara encerrou sua palestra com a frase que agora era seu mantra: a dor pode nos derrubar, mas também pode ser o alicerce para nossa maior vitória. Só depende de como escolhemos usá-la. Ela saiu do palco sob aplausos calorosos, mas, mais do que isso, com a certeza de que sua história não terminava ali. Sua vida era, acima de tudo, um ciclo de aprendizado, superação e a força infinita de recomeçar. Clara estava sentada na varanda de sua nova casa, cercada por um jardim que havia plantado com as próprias mãos. Cada flor e cada árvore era um símbolo do recomeço que ela havia conquistado. O vento fresco da manhã soprava suavemente, trazendo a promessa de um dia tranquilo. Do outro lado do jardim, Lucas ajustava sua câmera, capturando imagens do amanhecer. Eles ainda eram novos como casal, mas o que compartilhavam não tinha pressa. Clara havia aprendido que amar não era depender, e sim somar. E, por isso, cada momento com Lucas era vivido sem peso ou expectativas irreais, apenas como parte de uma nova fase de sua vida. Você tem um minuto? Perguntou Lucas, interrompendo seus pensamentos. Clara sorriu e caminhou até ele. Ela já não carregava os traumas do passado como uma âncora. Em vez disso, eles haviam se transformado em asas, permitindo que ela voasse em direção ao futuro. No escritório da ONG Recomeços, Juliana e Ana trabalhavam em novos projetos para expandir o alcance do programa. Nos últimos meses, a ONG havia ajudado centenas de mulheres com suporte jurídico e psicológico. Era uma missão que crescia a cada dia, e Clara era o coração desse movimento. Em um café próximo, Clara encontrou Sofia, que a cumprimentou com um abraço apertado. Sabe, o caso de Roberto foi só o começo. Agora, é hora de ajudar outras mulheres a encontrarem justiça. Sofia havia se tornado não apenas uma aliada profissional, mas uma amiga que Clara sabia que poderia contar em qualquer circunstância. Os desafios continuavam a existir, mas Clara havia aprendido a enfrentá-los com resiliência. Quando olhava para trás, via cicatrizes que antes a definiam agora como marcas de força e aprendizado. A maior lição que aprendi, escreveu Clara em seu diário uma noite, é que o recomeço nunca é perfeito. Ele é construído dia após dia, com esforço, paciência e, acima de tudo, amor próprio. Clara sabia que o futuro era incerto, mas, dessa vez, ela não tinha medo. Com sua história, havia impactado tantas vidas que o peso de sua jornada agora se transformava em propósito. E assim, Clara encerrou um capítulo de sua vida, mas sua história continuava, viva em cada pessoa que inspirou a recomeçar. O amanhã, com suas incertezas e desafios, não era mais um inimigo. Para Clara, o amanhã era uma oportunidade de ser quem ela havia se tornado. Forte, livre e dona de seu próprio destino. O dia da audiência final chegou como um marco na jornada de Clara. Nos últimos meses, ela havia enfrentado mais do que jamais imaginara. Traições, dívidas, ameaças e batalhas emocionais que quase a fizeram desistir. Mas, diante do tribunal lotado, Clara não era mais a mulher quebrada que havia sido abandonada. Ela estava firme, com a cabeça erguida, cercada por aliados como Sofia, Dr. Sérgio e Juliana. Enquanto os advogados apresentavam os argumentos finais, Clara sentiu um turbilhão de emoções. A raiva pelo que Roberto havia feito ainda estava lá, mas agora era acompanhada por um sentimento mais poderoso: orgulho. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada pequeno passo em direção à sua recuperação a havia trazido até aquele momento. O juiz iniciou sua decisão, e cada palavra parecia um golpe no ar sombrio que Roberto havia tentado lançar sobre ela. Ele foi condenado a restituir os bens que desviou, além de uma indenização que garantiria a Clara um recomeço financeiro. Roberto, visivelmente abalado, tentou manter a compostura, mas todos na sala podiam ver, ele havia perdido. E Clara, por sua força e determinação, havia vencido. Essa vitória, embora significativa, não era o único desfecho importante na vida de Clara. As consequências de suas ações ecoaram muito além daquele tribunal. O blog O Recomeços, que ela havia iniciado como um espaço de desabafo, tornou-se uma plataforma de alcance nacional. Mulheres de todo o Brasil,
inspiradas por sua história, passaram a compartilhar suas próprias lutas e conquistas. O portal cresceu, e Clara decidiu formalizar o projeto, transformando-o em uma ONG com o apoio de Juliana e Ana. Agora, Recomeços oferecia suporte jurídico, psicológico e emocional para mulheres em situações de vulnerabilidade, mudando vidas diariamente. No âmbito pessoal, Clara experimentou uma liberdade que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, ela estava completamente no controle de sua vida. As noites de insônia e as crises de ansiedade deram lugar a momentos de paz e reconexão consigo mesma. A relação com sua mãe, Dona Joana, também se fortaleceu, trazendo de volta a simplicidade e o carinho que haviam ficado de lado durante os anos turbulentos de seu casamento. Lucas, o fotógrafo que ela conheceu em um evento do Recomeços, tornou-se uma presença constante em sua vida. Mas, dessa vez, Clara não estava em busca de alguém para salvá-la ou completá-la. Eles se aproximaram como parceiros, respeitando o espaço e a força um do outro. O passado, no entanto, ainda fazia suas aparições. Roberto tentou recorrer da decisão judicial, mas sem sucesso. Para Clara, o impacto dele em sua vida era agora apenas uma lição. Em uma das últimas vezes que o viu, saindo do tribunal após uma audiência, ela percebeu que não sentia mais raiva ou mágoa. Apenas compaixão por alguém que, apesar de tudo, nunca aprenderá a construir algo verdadeiro. Naquela mesma tarde, Clara escreveu um último post no blog, marcando o encerramento de um ciclo. Se você está lendo isso, talvez esteja passando por um momento difícil. Talvez, como eu, você se sinta perdida, sem esperança, achando que nunca mais vai se reerguer. Mas eu quero te dizer, é possível. Não importa quão fundo você tenha caído, sempre há um caminho de volta. Ele começa com um único passo. E quando você começar, vai perceber que a força que você procura está dentro de você. Meses depois, Clara foi convidada para dar uma palestra em um grande evento de empoderamento feminino. Quando subiu ao palco e olhou para o auditório lotado, sentiu uma emoção profunda. Cada rosto na plateia representava uma história, um recomeço em potencial. Enquanto falava, Clara sentiu que sua jornada havia chegado a um ponto de paz. Não porque não houvesse mais desafios, mas porque ela havia aprendido a enfrentá-los com coragem e autenticidade. E assim, Clara encerrou sua palestra com a frase que agora era seu mantra. A dor pode nos derrubar, mas também pode ser o alicerce para nossa maior vitória. Só depende de como escolhemos usá-la. Ela saiu do palco sob aplausos calorosos, mas, mais do que isso, com a certeza de que sua história não terminava ali. Sua vida era, acima de tudo, um ciclo de aprendizado, superação e a força infinita de recomeçar. Clara estava sentada na varanda de sua nova casa, cercada por um jardim que havia plantado com as próprias mãos. Cada flor e cada árvore eram um símbolo do recomeço que ela havia conquistado. O vento fresco da manhã soprava suavemente, trazendo a promessa de um dia tranquilo. Do outro lado do jardim, Lucas ajustava sua câmera, capturando imagens do amanhecer. Eles ainda eram novos como casal, mas o que compartilhavam não tinha pressa. Clara havia aprendido que amar não era depender, e sim somar. E, por isso, cada momento com Lucas era vivido sem peso ou expectativas irreais, apenas como parte de uma nova fase de sua vida. Você tem um minuto? Perguntou Lucas, interrompendo seus pensamentos. Clara sorriu e caminhou até ele. Ela já não carregava os traumas do passado como uma âncora. Em vez disso, eles haviam se transformado em asas, permitindo que ela voasse em direção ao futuro. No escritório da ONG Recomeços, Juliana e Ana trabalhavam em novos projetos para expandir o alcance do programa. Nos últimos meses, a ONG havia ajudado centenas de mulheres com suporte jurídico e psicológico. Era uma missão que crescia a cada dia, e Clara era o coração desse movimento. Em um café próximo, Clara encontrou Sofia, que a cumprimentou com um abraço apertado. Sabe, o caso de Roberto foi só o começo. Agora, é hora de ajudar outras mulheres a encontrarem justiça. Sofia havia se tornado não apenas uma aliada profissional, mas uma amiga que Clara sabia que poderia contar em qualquer circunstância. Os desafios continuavam a existir, mas Clara havia aprendido a enfrentá-los com resiliência. Quando olhava para trás, via cicatrizes que antes a definiam agora como marcas de força e aprendizado. A maior lição que aprendi, escreveu Clara em seu diário uma noite, é que o recomeço nunca é perfeito. Ele é construído dia após dia, com esforço, paciência e, acima de tudo, amor próprio. Clara sabia que o futuro era incerto, mas, dessa vez, ela não tinha medo. Com sua história,
Havia impactado tantas vidas que o peso de sua jornada agora se transformava em propósito. E assim, Clara encerrou um capítulo de sua vida, mas sua história continuava, viva em cada pessoa que inspirou a recomeçar. O amanhã, com suas incertezas e desafios, não era mais um inimigo. Para Clara, o amanhã era uma oportunidade de ser quem ela havia se tornado. Forte, livre e dona de seu próprio destino. Agora é sua vez de participar dessa história. O que você faria no lugar da Clara? Escreve aqui nos comentários, porque eu leio tudo. E, se você acha que histórias como essa podem ajudar mais pessoas a refletirem e recomeçarem, se inscreve no canal. Cada vez que você clica no botão vermelho, ajuda essa mensagem a chegar mais longe. Vamos crescer juntos!